Bom dia, amado Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra. O Senhor é o Deus de Moisés, Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar. O Senhor é o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, dando livramento a Daniel de não ser atingido por nenhum daqueles leões. O Senhor, aqui nesta manhã de terça-feira, dia 11 de março de 2025, eu estou aqui clamando o Senhor, o Deus que liberta, Deus que faz prodígio, Deus que faz maravilha, Deus que faz coxo andar, Deus que faz mudo falar, Deus que faz cego enxergar, Deus que liberta das drogas, Deus que liberta do cativeiro da fofoca, Deus que liberta de todos os círculos viciosos que a pessoa se encontra. Amados irmãos e irmãs, serve e serva, abriremos nossas Bíblias neste momento em Provérbios 6, versículo de número 9, versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor: ô preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenerância, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Amados irmãos, aqui a Bíblia nos relatou que a preguiça, ela é o ponto fundamental das pessoas adquirirem ou chegar em algum lugar aonde ele precisa chegar, mas a preguiça não deixa. Em Provérbio, o Senhor está nos passando que a preguiça terrestre, terráquea, humana, só afunda o ser humano. Agora vamos olhar com transparência para o outro lado, que a preguiça chega a atingir até a nossa vida espiritual. Em Êxodo 8, versículo 20, olha o que o Senhor diz para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta pela manhã, olha para essa chave, cedo, e põe diante do faraó, eis que ele sairá às águas. Disse assim: Senhor, deixa o meu povo ir ao deserto para fazer a minha oferta. Amados irmãos, Deus deu para nós entendermos que diante do nosso inimigo, quanto mais cedo nós levantarmos, mais chance de vitória, e teremos a vitória em cima dos nossos inimigos. Por que eu digo? Daniel orava de madrugada, Daniel orava às 3 da madrugada, Daniel orava às 3 da tarde, Daniel orava às 6 horas da manhã. A preguiça chega a um ponto que o ser humano não consegue mais nem levantar as madrugadas para orar, porque a sua preguiça começou a atingir até a sua vida espiritual. A preguiça, amados irmãos, o preguiçoso, sabe o que o preguiçoso diz? Primeira coisa que o preguiçoso faz, o preguiçoso, tudo que você pede ele, tudo que ele vai fazer, ele coloca a preguiça na frente, ele coloca a derrota na frente, ele coloca a dificuldade na frente, ele coloca a incerteza que tem capacidade de fazer, a incerteza de vencer aqueles obstáculos que estão diante dele, porque ele é preguiçoso. O preguiçoso, ele quer tudo em suas mãos, ele quer tudo de mão beijada. Quer tudo de mão beijada. A própria palavra de Deus diz: não existe vitória sem luta. Como que você quer chegar em algum lugar se você não quer lutar, você não quer pagar um preço, você não quer ser beneficiado
pelaquela força do nosso Deus Todo-Poderoso de Israel. Amados irmãos, você pode prestar atenção. Quando você dá uma oportunidade a uma pessoa, um preguiçoso, você sabe o que ele faz? Sabe? Não vou aprender, não consigo, está difícil, está longe, eu não consigo aprender, eu não consigo fazer, eu não consigo ir lá. Por que ele diz isso? Porque ele é preguiçoso. O preguiçoso, ele evita trabalho. O preguiçoso evita se cansar. O preguiçoso evita se exercitar. Mas também o preguiçoso evita de, no amanhã ou no depois, ele ter uma boa profissão. Porque ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, ele não quer se exercitar. Mas irmãos, aqui eu estou em frente aqui à farmácia Diana, estou em frente à prefeitura e também estou em frente à estação terminal rodoviária de Governador Valadares, em Minas Gerais. Eu sou obreiro Antônio Carlos, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Estou na esquina da rua Belo Horizonte com a esquina da rua Marechal. Amados irmãos, olha, estamos na casa de uma pessoa que tem uma financeira. Você sabe o que acontece? Quando nós vamos na casa daquele que tem uma força financeira mais fraca, mas não tem preguiça, sabe o que acontece? A casa dele é completamente diferente. Bom dia. Daquele que nós vamos na casa dele, que tem uma situação fraca, porque pobre é o diabo e odeia a tentação. Aquele que tem uma condições mais fracas é preguiçoso. Vou relatar como é a vida dele, como é a casa dele, como é o trabalho dele, como ele prossegue com a sua vida. Quando nós chegamos na casa de alguém mais fraco financeiramente, mas tem Deus no coração, fraca financeiramente, mas tem disposição para trabalhar, tem zelo na sua vida, porque o preguiçoso ele não se preocupa com nada. O preguiçoso, para ele, se a água subir, se a água descer, tudo bem, ele é acostumado a comer o pão da preguiça. Este é o preguiçoso. Chega na casa do preguiçoso, quando você pede água, você caminha, a geladeira dele está toda amarrada de arame, toda amarrada de liga de camadear de bicicleta, aquele trem está um acatraço. Ele vai lá, pega aqueles litros de refrigerante, aqueles litros sujos, dentro da geladeira, pega aqueles copos de massa de tomate, aqueles copos que estão lá sujos e coloca água para você beber. Esse aí é o fraco, mas o fraco preguiçoso, tá certo? Aí quando você caminha, você pede para ir no banheiro, o banheiro tá tudo sujo, aquele monte de papel, não tem um cesto, não tem uma sacola pendurada para colocar os papéis depois de feito a nossa necessidade. E o papel higiênico que tem lá é jornal, é qualquer tipo de papel, porque ele é um fraco, fracassado pela sua própria preguiça. Porque o Senhor é o Deus do justo. O Senhor abençoa o justo, não os preguiçosos. O próprio Deus diz, o próprio nosso Deus diz, não existe vitória sem luta. Aí quando você caminha para a cozinha do fracassado preguiçoso, porque ele está procurando um fracasso, o fogão dele está tudo sujo, aquele monte de panela, aquele monte de comida azeda, pia lotada, porque ainda além de ser fraco, ele se torna fracassado por si mesmo e não tem higiene na sua casa, e não tem supremacia de força de crescer e vencer sua preguiça. Aí você vai para o quintal, tá aquela imundícia, a casa dele toda suja. Mas quando você vai na casa de um fraco igual ele mesmo, mas que não tem preguiça, tem uma boa geladeira, porque ele teve disposição de levantar cedo e trabalhar e ser abençoado por Deus. Porque Deus só abençoa o justo, não o injusto.
Quando você pede uma água, tem lá aqueles copos lindos, bonito, cristalino, para te servir água gelada em jarro. Quando você vai no banheiro, você vê lá, ó, aquele cheiro, aquele aroma no banheiro. Tem lá a lixeirinha, tudo limpinho. Quando você caminha para a cozinha, dá aquele colosso, aquele sucesso lá na cozinha, tudo limpo, tudo cheiroso, que você pode até fazer a sua alimentação no chão, porque esse aí é um fracassado forte que não tem preguiça. Amados irmãos, quando nós olhamos o rei Davi, o dia que o rei Davi teve preguiça de lutar uma guerra, o dia que o rei Davi teve preguiça de ir para a guerra, que ficou para lá e para cá na sacada do palácio, o que ele viu e observou lá de cima? Se ele tivesse ido para a guerra, amados irmãos, tivesse preguiça naquele dia de guerrear, ele não teria destruído a sua própria família, que é criada pelo próprio Deus de Israel. Ele viu a Batseba, esposa do tenente da guarda dele, Urias. Ele constituiu o rei Davi com a Batseba, foi a destruição da família dele. O irmão estrupou a irmã, o irmão matou o que estrupou, e o outro irmão, ainda por cima, pegou e matou o outro. E depois, quando não bastasse, sabe o que ele ainda fez? Quando não bastasse, pegou todas as esposas do pai dele e colocou na frente do palácio e manteve relação com elas, por causa do ato de preguiça do pai dele, o rei Davi. Aí vem o rei Salomão, a mesma coisa, passou pelo mesmo caminho da preguiça, o mesmo caminho do preguiçoso. O que Salomão fez? Salomão pegou, foi lá para evitar uma guerra. O que Salomão fazia? Se unia a tribos estranhas, a nações estranhas, se unia aquele povo que tinha um Deus estranho, aquele povo que jogava libações para outros deuses. A preguiça de Salomão de lutar uma guerra destruiu o seu reinado, acabou com o seu reinado. No final, o que aconteceu? 950 mulheres, entre casamento e concubina, destruiu a vida dele, destruiu o reinado dele, terminou sozinho, cego, parado, na beirada de uma de suas oportunidades da derrota que ele procurou a ter, devido da preguiça. O preguiçoso, amados irmãos, ele só causa problema. O preguiçoso, ele não cresce na sua vida. Você vê que um preguiçoso, ele entra num trabalho, ele fica como ajudante o resto da vida dele. Por que ele fica como ajudante? Porque ele fala assim, não, ele mandou eu varrer a oficina, ele mandou eu varrer a loja, mas não mandou eu varrer a calçada e nem a rua. Porque quando a pessoa não tem preguiça, ele faz acima, bom dia, do que os seus superiores pedem, porque esse aí não é preguiçoso. Até hoje eu nunca vi ninguém no reino do Senhor, e nem também abaixo do céu, no sistema terrestre, terráqueo e humano, que fosse mentiroso, que fosse preguiçoso, que não conseguisse alguma coisa. Ele não consegue, porque ele é um preguiçoso. Amados irmãos, sabe por que existe o olho grande, o olho gordo, a inveja, a contenda, a ira, o ódio? Sabe por que existe isso aí? Porque o preguiçoso, ele tem tempo de ficar te observando. O preguiçoso, ele fica te observando, porque ele não tem ocupação, porque ele não tem disposição de trabalhar. O negócio dele é dormir
comer o pão da preguiça, dormir, comer o almoço da preguiça, dormir, comer a janta da preguiça. E resultado disso tudo aí, bom dia, ele termina sem nada, porque ele é um preguiçoso. O preguiçoso, irmão, ele não quer vestir a camisa que você veste. O preguiçoso, ele não quer calçar o sapato furado que você calçou para chegar onde chegou. O preguiçoso não quer sentir a força do seu cansaço, que Deus te alimentou, te levantou, te segurou, te colocou em alto refúgio e te deu o que você tem trabalhando. Não, é mais fácil ele invejar, te desejar, tentar te derrubar, para pegar o que já é seu. É muito fácil tentar fazer isso aí. Você sabe por que é muito fácil, irmão, tentar fazer isso aí? Porque o preguiçoso, ele só observa. O preguiçoso nada faz. Tudo que o preguiçoso faz é nada, e o nada se torna em maldade. Porque a Bíblia diz que aquele preguiçoso vai comer o seu próprio pão da sua preguiça. Porque o preguiçoso, ele não tem uma didática de vida. O preguiçoso não tem uma direção na sua vida. O preguiçoso, ele não tem uma marquete da sua vida. O preguiçoso não faz um projeto na sua vida. O preguiçoso, ele não procura chegar em lugar nenhum. O único lugar que o preguiçoso procura, você sabe o quê? Ficar deitado numa cama, descansando, de braço cruzado e só observando aquele trabalho. No final de todas as contas, nós pararmos para analisarmos e olharmos com clareza, com transparência, nós vamos observar e perceber uma coisa. Vocês já viram que aquele filho, o mais preguiçoso dentro da nossa família, é o que quer a parte da herança depois que os pai e mãe morrem, para poder usufruir daquilo? Você já percebeu que um dos nossos irmãos, na hora da partilha da herança, ele é tão preguiçoso, para não cuidar do pai e mãe depois de velho, ele coloca no asilo, porque a própria preguiça já dominou ele. Eu não conheço ninguém na Bíblia preguiçoso que chegou em algum lugar, nenhum, porque a preguiça, ela é uma coisa tão fundamental na vida daquele antissocial, que não quer crescer, que não quer chegar em lugar nenhum, que aquilo se torna um círculo vicioso. Ele não consegue chegar em lugar nenhum. Se nós pararmos para ouvir e observar os grandes supermercados que tem em Valadares, as grandes empresas, como elas começaram, os donos começaram numa portinha, mas não tinha preguiça. Andava às 4 da manhã e começava a sua movimentação. Para amanhã depois chegar onde chegou as grandes empresas, para ver um filho preguiçoso, que nada aprendeu com o pai e mãe, nem quis estudar, acaba fazendo, você sabe o que, irmão? Quebrando a própria empresa, porque a própria preguiça chega a derrotar aquele que adquire as coisas. Porque a nossa vida, irmão, a nossa vida, ela é resumida em determinação. A nossa vida é resumida, você sabe o que? Em ações. Ações faladas, ações praticadas. O nosso ide e vinde, que é as nossas ações. Não adianta aquele que está lá na igreja. Eu sou evangélico, eu sou crente, eu estou lá na igreja, mas não exercita a sua fé. Tem preguiça de pregar a Bíblia para ler, sua vida espiritual está fracassada. Tem preguiça de orar pelas madrugadas, sua vida financeira está arrebentada. Tem preguiça de pedir perdão a Deus, ele é um pecador indomável, que pratica o pecado todo dia. Aí esse pecado desse ímpio, que diz que está na presença de Deus, mas é preguiçoso, esse pecado se torna iniquidade. Quando um pecado vira iniquidade, porque o cara é preguiçoso, só pratica preguiça, ele já não tem mais aquela força de se descer de joelho e pedir perdão ao grande mestre, o grande rei,
nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Toda a honra, toda a glória é somente para Ele. Se nós pararmos e observarmos lá em Mateus 25, em 14 e 38, o Senhor deu 5 talentos e pediu para ir trabalhar e movimentar ele. O outro Senhor deu 2 talentos de prata e disse: vai e movimenta ele. O outro Senhor deu 1 talento e disse: vai, negocia, faz negócio com ele. O que levou 5 talentos não era preguiçoso, trouxe mais 5, 10. O segundo que pegou 2 talentos não era preguiçoso, trouxe 4. E o que o preguiçoso fez? Pegou o talento dele e enterrou na terra e ficou em casa. Mas por que você não movimentou o seu dinheiro? Eu tive medo de ladrão. Ladrão ia me roubar. Aí eu fiquei deitado dormindo e enterrei o talento que vinha nele. Aonde? A preguiça não deixou ele trabalhar. A preguiça não deixou ele ser próspero. A preguiça não deixou ele chegar em lugar nenhum. Às vezes o cara está numa firma. Quanto depois? Às vezes o cara está numa firma, está ali 4, 5, 6, 7, 8 anos. Não saiu de um simples ajudante. Ajudantes gerais. Mas por quê? Porque ele não se preocupou em crescer. Ele não se preocupou em estudar. Ele não se preocupou em vestir a camisa da firma. Não é vestir o uniforme e ficar andando com ele para lá e para cá e dizer que está na firma, não. Ele não exercitou a sua vontade de trabalhar pelo dinheiro que ele recebia. A preguiça falou mais forte na vida dele. Aí chegou um outro que entrou lá ontem. Aquele está lá 8 anos lá na firma, como ajudante, serventuário geral. Aí entram lá hoje, daí um ano já é chefe dele que está lá 8 anos. Aí ele chega para o patrão dele e diz: senhor, eu estou aqui que o senhor tem mais de 8 anos, eu sou ajudante. E o outro que entrou hoje, 1 ano, já é meu chefe. Aí o patrão dele diz para ele: então vamos lá, vamos ver qual dos dois faz as coisas com mais amor e com menos preguiça. Ou você se preocupa com o seu trabalho para aprender uma profissão e tem menos preguiça. Quanto mais a preguiça se instalar, menos a pessoa prospera, menos as bênçãos de Deus ele consegue. Porque a preguiça é antibíblica. A preguiça é uma situação caótica. Por que eu estou pregando sobre a preguiça? Porque eu conheço várias pessoas preguiçosas que não chegaram em lugar nenhum. Ainda destruíram o que conseguiam. Ainda perderam tudo que a família deixou de herança para ele. Porque quando a preguiça instala, o preguiçoso se torna um círculo vicioso. Ele nada mais quer fazer, nada mais quer movimentar. Ele quer comer só o pão da preguiça, deitar e dormir, ficar tranquilo. Porque isso aí, olha, isso aí é uma derrota que já vem de dentro da própria família. Porque aquela família que não pega os seus próprios filhos e coloca junto com ele para se exercitar, trabalhar, aprender, distinguir aquilo que tem que ser feito todos os dias na nossa vida. Porque a nossa vida espiritual, ela está vinculada à nossa vida humana. Amém. Amém. Bom dia. A nossa vida, trajetória da nossa vida, ela é muito importante, o que reflete amanhã dentro dos nossos filhos. Sabe por quê, irmão? O que falam de mim hoje não condiz comigo. O que fala de mim não reflete a minha pessoa, quem eu sou. Mas aquele preguiçoso que se preocupa em falar da minha vida, sabe o que acontece?
Ele está se identificando quem ele é. Está se refletindo na multidão e na sociedade. A capacidade dele de ser um preguiçoso para o bem, mas observar a vida dos outros e sair falando para o mal. É muito fácil, irmão, ser preguiçoso para o bem, mas ser ativo para o mal. É o que mais temos hoje. Porque a área da nossa vida que você achar um preguiçoso, você vai ver ele todo esmazelado, porque a preguiça não deixa ele chegar em lugar nenhum. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nesse momento, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, todos os taxistas, Senhor, que estão no seu ponto na rodoviária, lutando para ganhar seu pão de cada dia, Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor estenda a potente e poderosa mão do Senhor em direção a todos os passageiros que estão na rodoviária, a todos os motoristas que estão conduzindo os seus ônibus de viagem, que eles vão guiar, mas quem vai dirigir é o Senhor. E peço também que o Senhor abençoe todos nós e todo aquele que estão passando entre a rua Belo Horizonte, esquina com a rua Marechal. E peço também que o Senhor abençoe, estende a potente, poderosa mão do Senhor em direção ao meu cooperador da obra, Eloí. Estende a mão também em direção toda a família dele, todos os filhos dele, todos os sobrinhos e todos os familiares, dando vida e saúde e prosperidade para eles. E peço também, Senhor, que neste momento a potente e poderosa mão do Senhor está em direção ao Clodoaldo, a família do Clodoaldo, todos os filhos, todos os netos, todos os bisnetos, toda a família, irmão, irmã, que o Senhor estende a potente e poderosa mão do Senhor, que já está esticada, dando força, dando paz, e arrancando toda a angústia e afastando toda a maldade, em nome de Jesus. E peço também, Senhor, que o Senhor continua com a potente e poderosa mão do Senhor em direção ao meu casamento, em direção ao meu laço matrimonial com a minha esposa maravilhosa, a Nenezinha, que eu amo demais. E peço também, Senhor, que a potente e poderosa mão do Senhor esteja em direção ao pastor Dionísio, motorista de táxis, também aqui nesse terminal rodoviário. E peço que a potente e poderosa mão do Senhor também esteja esticada para o presbítero também, Francisco, que também é da nossa igreja, Assembleia de Deus dos Vales. E peço também que o Senhor estenda a potente e poderosa mão de aço e braço de ferro em direção ao meu pastor, oh glória a Deus, meu pastor Gilson. E todas as nossas denominações está sobre a potência e a poderosa mão do Senhor. Que o Senhor nos abençoa, Senhor, e nos livra a todos nós de todos os maus, em nome de Jesus. Amém.